Na primeira tribo que se formou sobre a Terra, um homem chamado Laus, que era inteligente, mas preguiçoso, detestava os trabalhos braçais de que se vivia naquela época, e muitas vezes tinha que dormir de estômago vazio. Numa noite de verão, quando os membros da tribo estavam reunidos em volta do chefe a conversar descansadamente, um deles levantou-se de repente, apontou para a lua e disse: "Olhem para o Deus da noite. Sua cor empalideceu, e ele está se transformando numa pedra preta." Todos olharam a lua e tremeram. Então Laus, que tinha visto outros eclipses, levantou-se no meio da assembleia, ergueu os braços ao céu e, pondo em sua voz todo o fingimento de que era capaz, disse piedosamente: "Deus das trevas está agredindo o Deus incandescente da noite. Se o primeiro vencer, morreremos. Se for derrotado, viveremos. Orai para que vença o Deus da Lua." E Laus continuou a falar até que a lua voltou ao seu esplendor natural. Os presentes ficaram maravilhados e manifestaram tua alegria com canções e danças. E o chefe da tribo disse a Laus: "Descobriste segredos do universo que nenhum de nós conhecia. Regozija-te, pois a partir de hoje serás o segundo homem da tribo, depois de mim. Eu sou o mais valente e o mais forte, e tu é o mais culto e o mais sábio. Serás, portanto, o intermediário entre os deuses e mim, revelando-me seus segredos e ensinando-me o que devo fazer para merecer sua aprovação e sua benevolência." O cacique regozijou-se e presenteou Laus com 2 cavalos, 7 bois, 70 cordeiros e 70 ovelhas. "Os homens da tribo te construir-te-ão uma casa igual à minha e oferecer-te-ão em cada colheita parte dos frutos da terra. Mas dize-me, quem é esse Deus do mal, que se atreveria a agredir o Deus resplandecente? É o demônio, o maior inimigo do homem, a força que desvia a marcha do furacão para as nossas casas, que manda a seca às nossas plantações e as moléstias aos nossos rebanhos, que se alegra com nossa infelicidade e se entristece com nossos júbilos. Precisamos estudar seus humores e táticas para prevenir seus malefícios e frustrar seus ardis." O cacique apoiou a cabeça em seu cajado e sussurrou: "Sei agora o que ignorava, porque nos revelaste os mistérios do nosso terrível inimigo. A humanidade saberá também o que sei e te honrará, e nos ensinaste a combatê-lo vitoriosamente." E Laus voltou à sua tenda, eufórico com sua habilidade e imaginação, e o cacique e seus homens passaram uma noite povoada de pesadelos. Assim apareceram sacerdotes no mundo, e minha existência foi a causa de sua aparição. Laus foi o primeiro a fazer da luta contra mim a sua profissão. Mais tarde, a profissão prosperou e evoluiu até se tornar uma arte fina e sagrada, que abraçam somente os espíritos maduros e as almas nobres, e os corações puros e as vastas imaginações. Em cada cidade que se erguia à face do sol, meu nome era o centro das organizações religiosas e culturais e artísticas e filosóficas. Eu construía os mosteiros e os ermitérios sobre o medo e fundava os cabarés e os bordéis sobre a luxúria e o gozo. Sou o pai e a mãe do pecado. Queres que o pecado morra com minha morte? Agora, faz o que quiseres. Carrega-me em tuas costas para a tua casa e medica meus ferimentos, ou deixa-me agonizar e morrer aqui? Irmão, o demônio fode tudo a seu redor. Pelo rádio, jornal, revista e outdoor. Te oferece dinheiro, conversa com calma. Contamina seu caráter, rouba sua alma. Depois te joga na merda sozinho. Transforma um preto tipo A no neguinho. Minha palavra alivia sua dor, ilumina minha alma. Louvado seja o meu Senhor, que não deixa o mano aqui desandar. E nem sentar o dedo em nenhum pilantra. Mas que nenhum filha da puta ignora a minha lei. Racionais, capítulo 4, versículo 3.